Abrir caixas, cestas e pacotes aos poucos e mergulhar na fantasia. A vida e o futuro são essas caixas que vamos abrindo a cada dia sem saber o que há lá dentro. Sorriso ou frustração. Arthur da Távola. Que esta frase nos inspire a fazermos caixas, colocando bastante coisas boas dentro, não é? Aqui então nós vamos aprender a fazer uma composição na perspectiva frontal. A perspectiva é um conhecimento que já vem desde o Renascimento e nós vamos ver o passo a passo, então. Aqui então nós vamos precisar fazer uma linha do horizonte. Como a perspectiva frontal vai ser um ponto de fuga e o nosso objeto vai estar de frente para nós. Então aqui estamos desenhando a frente da nossa primeira caixa. A perspectiva nos ajuda a dar a sensação de profundidade. Então, para isso, nós vamos ligar os vértices, os cantos da nossa forma no ponto de fuga com linhas auxiliares. O nosso próximo passo é determinarmos o tamanho da nossa forma. Então, aqui nós fizemos esta linha horizontal, determinando o tamanho da nossa caixa. Quanto mais próximo nós colocarmos do ponto de fuga, mais comprida vai parecer a nossa caixa. Depois que nós determinamos o tamanho da nossa caixa, a gente só fortalece as linhas. Então aqui nós temos a nossa primeira forma. A nossa próxima forma vai ser um prisma retangular. Então nós desenhamos um retângulo e vejam que ele vai ficar mais na lateral esquerda em relação ao ponto de fuga. Isso vai permitir que a gente perceba esta faceta aqui, a parte de baixo. Então, ligamos os cantinhos ao mesmo ponto de fuga e usando linhas auxiliares. Determinamos o tamanho da nossa forma, cuidando bastante da questão do paralelismo. Linha vertical, aqui vertical, horizontal, horizontal. O desenho estando correto, é só nós fortalecermos as linhas. Então, aqui nós temos a nossa segunda forma. E vendo a faceta, como eu havia falado. Agora já desenhamos as outras formas. Então, aqui nós podemos fazer acima da linha do horizonte, coincidindo com a linha, abaixo da linha do horizonte. E aqui vamos fazer um pouquinho mais complexa a nossa forma, lembrando uma escada. Depois que ligamos os vértices nos pontos de fuga, nós começamos a estabelecer o tamanho da nossa forma. Então, vertical, vertical, horizontal, horizontal. Aqui, então, quanto mais próximo do ponto de fuga, fica mais longa a forma. Olha como ficou grande esta caixa. Começamos, então, a delimitar as nossas formas, fazendo a linha um pouco mais forte. A gente vai percebendo melhor a nossa composição. Um cuidado especial deve ser dado na escada, horizontal, horizontal. Aí vertical, como esta, e aqui horizontal, horizontal e vertical. Podemos ver a composição sem as linhas auxiliares, olha como ficou. E aqui ficou um buraco bem grande, um espaço vazio. Então, foi colocada uma outra forma, aproveitando as linhas auxiliares, para vocês perceberem também como é possível fazer formas em sequência. Aqui, então, a nossa composição pintada. E vocês podem ver, então, como ficou as formas em sequência, como ficou a escada. Quem não é muito fã de usar réguas, pode fazer esse esboço à mão livre. Então, aqui uma ideia de como foi feito. Foi desenhada primeiro aqui o retângulo e a mão livre foi desenhada, foi riscada até aqui. Olha bem para o ponto e daí traça até ele. E cuidando, então, aqui também experimentando vários tipos de formas, várias reentrâncias. Olha que diferente as figuras. Aqui em sequência. E é interessante fazer a mão livre, vocês vão aprimorando o traço, vai ficando cada vez mais firme. Um esboço para vocês olharem.
Se vocês observarem, tanto na composição anterior quanto nessa, nós fomos mudando o nosso ponto de fuga de lugar. E aqui já é uma outra composição com cilindros. Então, como que a gente faz? Desenha a circunferência, liga no ponto de fuga e aí depois desenha outra circunferência dentro desse espaço. Vocês delimitam o cilindro de vocês. Aqui tem alguns cilindros com cortes, então como que a gente faz esse cilindrinho no meio? Primeiro desenha a circunferência pequenininha, liga no ponto de fuga ela e depois desenha outra lá naquele espaço. Então aqui tem desenhado uma circunferência, 2, 3, 4, 5, 6. Assim que vocês vão fazendo. Também tem a questão de eixos, que nós podemos desenhar aqui a elipse, esses eixos para fazer esses cortes. Aqui um outro tipo também. Então a ideia é que além de olhar, vocês façam muitas experiências e façam belíssimas composições. Deem uma olhada também na OpArt, que eles fizeram muito uso da perspectiva. Até mais, pessoal!